E a gente volta a falar de eleições porque o candidato Ciro Gomes foi questionado sobre como se posicionaria em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Ele discordou da possibilidade do chamado voto útil. Simone Tebet foi escolhida para comentar e também criticou a tese no debate promovido pela CNN e Pool de Veículos no sábado. Vamos ver. A minha pergunta é para o candidato Ciro Gomes, com comentário da candidata Simone Tebet. Pois não. Candidato, o senhor tem subido de tom nas críticas que tem feito ao ex-presidente Lula. Uma parte de seus eleitores, no entanto, já declarou voto útil no petista. Para onde vai o PDT no segundo turno, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro? E se o PDT aderir ao PT, o senhor vai deixar a legenda? Olha, uma das coisas graves que o lulopetismo corrupto está produzindo no Brasil é a morte do jornalismo. Como é que nós estamos num debate, eu me apresentando como candidato a presidente da República, sou agora convidado a refletir sobre o movimento que, teoricamente, eu deveria fazer nesta ou naquela outra direção. Isso, no mínimo, é uma falta de respeito ao eleitor, a você, meu irmão, que está vendo o que está acontecendo. Então, o Lula produziu uma onda de propaganda que é o seguinte: todo mundo que não for Lula é fascista. E ele tem a oportunidade de caracterizar de fascista o Bolsonaro. E, ao invés de vir aqui, foge, desrespeitando você, desrespeitando a todos nós, porque ou já ganhou ou não tem como explicar. A minha candidatura, ela se deve, não é porque é fácil, não é simples, eu sei que eu nunca fui o favorito. Eu, em 2018, estava dizendo ao povo brasileiro, pedindo a Deus, como faço hoje, que ilumine a minha palavra: olha, a solução para a corrupção generalizada do PT no governo e para a mais grave crise econômica da nossa história, que foi produzida pelo Lula e pelo PT, não é votar por negação no Bolsonaro. O Bolsonaro não tem experiência, não tem vivência e está sendo empacotado como um moralizador que nunca foi. Estou aqui dizendo ao lado dele, não quero fazer disso ofensa pessoal. Porém, o que está acontecendo no Brasil hoje? O Bolsonaro repete a mesma prática. Valdemar Costa Neto, o Lula deu o DENIT para roubar, foi preso e condenado no Mensalão. Agora o Bolsonaro é filiado ao DENIT. Eu estou pedindo a você, me dê uma oportunidade de mudar isso. O Brasil não aguenta mais isso. Comentário da candidata Simone. Candidato Ciro, eu concordo com você, mas eu vou mais longe, né? Este mesmo candidato que pede o voto útil para matar a eleição no primeiro turno, eu quero explicar que voto útil é o voto da sua consciência. Essa eleição mais importante da história do Brasil desde muito tempo. Não pode ser uma votação pelo medo, mas pela esperança. E como vamos votar num candidato que não tenha coragem de vir a um debate, apresentar as suas propostas num momento de maior complexidade da história? Vamos dar um cheque em branco? Vamos dar um tiro no escuro? Quem é esse candidato que está vindo aí, que se recusa por covardia a vir debater com vocês de forma democrática? Então, sim, qualquer um de nós tem direito a estar aqui representando uma parte da sociedade, seja ela qual for. Portanto, esta é uma eleição de 2 turnos. Nós não podemos decidir antes da hora. Muito bem, a réplica do candidato Ciro. Brasileiro, meu irmão, brasileira, minha irmã, estou preocupado mesmo com dar satisfação a você. Eu luto pelo Brasil a minha vida inteira, já são 42 anos de vida. Nunca respondi por nenhuma acusação de corrupção e sempre saí pela porta da frente. E hoje eu tenho uma proposta com começo, meio e fim. A questão básica é, para que tenha 2 turnos? 2 turnos é basicamente para você votar com esperança naquilo que você acha melhor, com quem se identifica, no programa, na ideia, na decência. Se essa força for majoritária, vai ao segundo turno. Se ela for minoritária, ela aparece forte para cobrar o que ganhou, para reclamar das promessas mentirosas, para preparar o país para o futuro. O que o Lula quer e o Bolsonaro é que você vote por ódio e eu quero que você vote por esperança. Essa é a chance que eu lhe peço. Vamos conversar então com a nossa analista Basília Rodrigues sobre esses questionamentos que são feitos tanto a Ciro Gomes quanto a Simone Tebet sobre o chamado voto útil. Embora Ciro Gomes tenha criticado o fato de se questionar sobre isso, é o assunto que está em jogo. E a forma como eles se posicionam diante desse assunto também pode fazer diferença para as próprias campanhas ou talvez para campanhas de outros. Ciro Gomes aproveitou a segunda-feira, pós-debate, esse segundo debate eleitoral, para reafirmar que é candidato. Apesar de todo esse assédio que vem sendo processado contra os votos de seus eleitores, também aí de Simone Tebet, como você bem colocou, Cine. Então, há uma irritação por parte de Gomes e também de seus principais auxiliares, aí apoiadores de campanha, porque há todo um discurso posto, uma narrativa colocada
caminhada para que Ciro Gomes anuncie já de agora, antes mesmo da disputa de primeiro turno, com quem ficará no segundo turno. Ele apontou que esta é uma forma de violência política quando tentam associá-lo à candidatura de um rival, como o próprio presidente Jair Bolsonaro. Negou aí a pecha de linha auxiliar de Jair Bolsonaro e disse ser o candidato dissidente, o candidato antissistêmico. Tudo isso a gente ouviu emanado aí tanto por Ciro Gomes quanto por outros de seus aliados, né? Muitas pessoas que estão convictas neste voto em Ciro Gomes. Ele que é o terceiro colocado nas disputas. A gente pode puxar essa análise pela maneira com que ele se apresentou durante toda a corrida eleitoral. Durante toda a corrida, desde o início das pesquisas, Ciro Gomes sempre apareceu como o terceiro colocado, né? O terceiro político com mais intenção de votos junto ao eleitorado. Mas nos discursos e até no acolhimento dos outros partidos, ele não foi visto assim. Tanto é que o PDT segue sozinho nessa chapa. Os outros partidos se autodeclararam terceira via, via democrática, buscaram outras composições porque não queriam estar com Ciro Gomes nessa disputa. A disputa está chegando, né? O momento final dessa disputa está chegando. Ciro Gomes continua sendo o terceiro mais bem votado junto ao eleitorado. Em determinados momentos desta corrida, ele chegou a marcar 2 dígitos. Foi o único candidato dessa terceira via, querendo ela ser Ciro Gomes ou não, a marcar 11% de intenções de votos em pesquisas anteriores. Só que o cenário mudou. Essa semana derradeira mostra que o jogo está ainda mais afunilado, polarizado, só que Ciro Gomes não vai entregar, né, não vai jogar a toalha e chegou a apontar, a chamar de farsa a estratégia do voto útil. É para não perder eleitores, nem para Lula, nem para Bolsonaro.